Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem a sua chance de serem promovidos. Hoje, no episódio 179, a gente vai falar um pouco sobre comportamento, ou como mudar um comportamento na sua equipe ou num indivíduo através de 4 dicas específicas para você. Logicamente, de modo muito simples, prático, eficiente e, acima de tudo, respeitoso em relação às pessoas. Se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa interessante que você muito provavelmente ainda não ouviu falar em respeito a como mudar aí então um comportamento. Fica comigo que eu tenho muita coisa interessante para dizer aqui nos próximos slides. Pessoal, o que me basicamente influenciou, que me motivou a escrever e produzir esse conteúdo é essa citação do Goldratt, que ele fala acima de tudo o seguinte, né? Diga-me como você me mede e eu lhe direi como me comportarei. E se você me medir de uma forma ilógica, eu logicamente vou me comportar de uma forma ilógica. Se você não me medir de nenhuma maneira, então eu mesmo vou estabelecer o meu próprio comportamento. Então, eu quero dizer que através dessa frase, através dessa citação de Goldratt, a gente pode realmente medir um comportamento de um indivíduo ou de uma equipe, né? É através de medidores de desempenho. O medidor de desempenho não é somente para você verificar o quanto você está próximo da sua meta, ou o quanto a realidade que você performa no dia a dia está próximo da sua meta. Mas, acima de tudo, o medidor de desempenho, ele define o comportamento das pessoas em relação a buscar essa meta, ok? Vamos para os próximos slides, então, que eu tenho muita coisa interessante para você. Pessoal, então, qual que é a primeira dica para mudar um comportamento na equipe ou no indivíduo? A primeira dica é o seguinte, é definir qual é o comportamento que você deseja melhorar na sua equipe ou no seu indivíduo. Você quer melhorar um comportamento, por exemplo, em relação ao horário de chegada, horário de saída no trabalho, incluindo aí início e retorno dos horários de refeição? Você quer mudar um comportamento em relação ao relacionamento que alguém tem com um colega estranho, né? Um comportamento estranho em relação aos colegas, ou melhorar o relacionamento entre as pessoas da sua equipe? Você quer melhorar o comportamento em relação ao desempenho de produção diária da sua equipe ou em algum indivíduo em específico que não está atingindo a meta? Você quer mudar um comportamento em relação à execução de procedimentos de trabalho com impacto na qualidade, segurança ou limpeza? Você quer mudar um comportamento em relação ao envolvimento ou comprometimento da sua equipe no dia a dia do seu trabalho? Então, a primeira dica é qual é o comportamento que você deseja melhorar na sua equipe ou no indivíduo, tá bom? Então, tenha isso muito claro, porque é a primeira dica para que você possa mudar um comportamento. A segunda dica para você mudar um comportamento na equipe ou no indivíduo é definir quais são os medidores de desempenho para cada comportamento que você deseja melhorar na equipe, né? Então, eu vou dar alguns detalhes rápidos em relação à primeira dica, que são aqueles comportamentos, mas aqui eu vou citar de uma forma mais rápida. Se você quiser verificar realmente quais os 5 exemplos de comportamento que você pode utilizar esse método, você pode anteceder um pouquinho, né, esse vídeo para que você possa entendê-los. Mas qual é a segunda dica então, pessoal? A segunda dica é você realmente estabelecer os medidores. Se você quer melhorar o comportamento em relação a horários de chegada e saída no trabalho, né, você pode definir um medidor relativo ao número de eventos ou ocorrências que um horário foi desrespeitado pela equipe ou por um indivíduo. Ou se você quer mudar o comportamento em relação ao relacionamento com colegas da equipe, você pode definir como medidor o número de eventos ou ocorrências que um problema de relacionamento ocorreu. Se você quer mudar o comportamento em relação ao desempenho da sua equipe em relação à produção diária, você pode
definir um medidor de quantidade de unidades produzidas diariamente, né? Se você quer trabalhar para mudar um comportamento voltado à execução de procedimentos que possuem impacto na qualidade, segurança e organização, você pode definir como medidor o número de eventos ou ocorrências que um procedimento foi violado, que ele não foi executado, ou o número de problemas de qualidade, incidentes de segurança, desorganização envolvendo a equipe ou o indivíduo. Ou seja, um medidor que esteja correlato àquele comportamento que você gostaria de mudar. Se, por exemplo, você quer mudar o comportamento buscando maior envolvimento e comprometimento com as metas do trabalho, você pode definir um medidor que vai medir o número de sugestões que um funcionário apresentou sobre algum problema que você o desafiou, né? Então está aí a segunda dica que você pode adotar para mudar um comportamento na equipe ou em algum indivíduo específico dentro da sua equipe. A terceira dica, pessoal, para mudar um comportamento na equipe ou indivíduo é identificar o gap do medidor que você definiu em relação àquele comportamento que você quer mudar e a análise de sua causa junto à equipe. Por exemplo, em relação ao comportamento de horários de chegada e saída que você quer melhorar na sua equipe, você definiu, por exemplo, o medidor de número de eventos ou ocorrências que o horário foi desrespeitado. A terceira dica é o seguinte: qual é o gap entre o horário que você espera e a realidade que a sua equipe ou algumas das pessoas específicas está obtendo? O gap é a diferença entre o esperado e a realidade, né? E qual é a razão desse gap? Ok? A terceira dica é em relação ao segundo comportamento que você quer mudar, por exemplo, o relacionamento com colegas da equipe. Se você definiu como medidor o número de eventos e ocorrências que um problema de relacionamento ocorreu na sua equipe ou no indivíduo, qual é o gap entre o relacionamento esperado e a realidade, né? Qual é esse gap? Qual é essa diferença? Qual é esse desvio? E qual é a razão desse gap? Se você quer melhorar o desempenho na produção diária, né, que é um tipo de comportamento esperado, e você definiu como medidor a quantidade de unidades produzidas diariamente, qual é o gap entre a quantidade esperada e a realidade? Esse gap, essa diferença é o seu problema. Qual é a razão do gap? Qual é a causa desse gap? Se você está trabalhando para mudar o comportamento ou buscando uma execução melhor dos procedimentos de trabalho com um impacto na qualidade, segurança ou limpeza, e você definiu como medidor o número de eventos de ocorrência que um procedimento foi violado, ou o número de problemas de qualidade ou incidentes de segurança, desorganização envolvendo a equipe do indivíduo, qual é o gap entre o padrão que você espera nesse indicador e a realidade que você está obtendo? E qual é a razão, qual é a causa raiz desse gap estar ocorrendo? E se você está buscando um comportamento melhor relativo ao envolvimento ou comprometimento da sua equipe com as metas de trabalho, você tem como indicador o número de sugestões que um funcionário apresentou sobre algum problema, quantas vezes você desafiou a sua equipe ou o indivíduo para isso, né? Quantas vezes, não adianta você esperar um comportamento de comprometimento, de sugestão, se você não está desafiando a sua equipe. Mas quantas vezes você desafiou a sua equipe para buscar a ajuda deles em relação a algum problema que você está tendo no dia a dia de trabalho? E quantas vezes você obteve feedback deles em relação ao quanto você os desafiou? Então esse é o gap, né? E se há esse gap, qual é a causa, né? Por que eles não estão comprometidos a partir do momento que você desafia-os? Mas o primeiro ponto é, você está desafiando a sua equipe em relação a esse tipo de comportamento que você está buscando melhorar? Então está aí a terceira dica em relação a gap envolvendo o que você espera de comportamento, que você quer melhorar versus a realidade, bem como a análise de causa raiz. A quarta dica para mudar um comportamento, pessoal, é realmente definir a ação consensada com a equipe / indivíduo sobre a causa. Então perceba, nós definimos qual é o comportamento, nós demos exemplos nesse conteúdo de 5 tipos de comportamentos diferentes que você deseja mudar, por exemplo, horário de chegada ou saída no trabalho, incluindo horário de refeição. A gente definiu
o indicador para medir esse comportamento, né? Que é o número de eventos, ocorrências que o horário foi desrespeitado. A dica anterior foi qual é o gap entre o horário esperado e a realidade, bem como a causa raiz, né? Qual é a razão desse gap. E a quarta dica é, uma vez que eu sei a razão desse gap, qual é a ação sobre a causa do gap, né? Eu só defino a ação sobre o gap a partir do momento que eu sei a razão pelo qual ele acontece, a partir do momento que eu sei a causa raiz desse gap. Então a quarta dica é realmente qual é a ação corretiva consensada com as pessoas ou com o indivíduo em relação à causa daquele gap. Por exemplo, num comportamento relativo ao relacionamento com colegas de equipe que você quer melhorar, aqui nesse caso são relacionamento entre algumas pessoas que não estão se dando bem, né, se respeitando na equipe, e você estabelece como medidor o número de eventos, ocorrências que um problema de relacionamento ocorreu. A partir do momento que você tem o gap, ou seja, a diferença entre aquele relacionamento esperado e a realidade, e você obtém a razão, a quarta dica é qual é a ação sobre a causa, né? Qual é a ação consensada sobre a causa raiz que desvia o comportamento esperado em relação à realidade. Em relação ao comportamento de melhor desempenho na produção diária da sua equipe, em que você definiu, por exemplo, como indicador a quantidade de unidades produzidas diariamente, você percebe o gap entre a quantidade esperada e a realidade. E a partir do momento que você sabe a razão do gap, qual é a ação sobre essa razão, sobre essa causa raiz, né? E volto a falar, ação consensada entre você, supervisor, e as pessoas da sua equipe. Se você está trabalhando para mudar o comportamento, para obter uma melhor execução de procedimentos de trabalho com impacto na qualidade, segurança ou limpeza, e você define, por exemplo, um indicador de número de eventos, de ocorrências que um procedimento foi violado, foi desviado, ou você estabelece um medidor de número de problemas de qualidade, incidentes, segurança e desorganização envolvendo a sua equipe ou indivíduo, a partir do momento que você entende que houve o gap em relação ao padrão esperado e à realidade, e você entende a razão do gap, você entende a causa raiz do gap, qual é a ação sobre a causa do gap? Qual é a ação consensada sobre a causa raiz que está mantendo o desvio aberto? Então está aí a quarta dica para que você possa mudar efetivamente um comportamento na sua equipe ou em um indivíduo. E por último, pessoal, se você busca mudar um comportamento em relação ao envolvimento, comprometimento com as metas de trabalho, e você estabelece o número de sugestões que um funcionário apresentou sobre algum problema, quantas vezes você desafiou a sua equipe e o indivíduo, né? Quantas vezes você obteve feedback deles? A relação entre o quantas vezes você desafiou-os e quantas vezes eles deram feedback é o gap. E qual é a causa raiz desse gap, né? Por que ele se mantém aberto? E o que você pode fazer para engajar melhor a sua equipe, para mantê-los com um sentimento de importância, que eles são importantes para a resolução de problemas do dia a dia da sua área de trabalho. E a quinta dica, pessoal, de como mudar um comportamento na equipe ou indivíduo é em relação a sempre fechar, né, esse trabalho de entender por que um comportamento realmente ele existe não desejado. A quinta dica é você fechar esse processo a partir do momento em que você implementou as 4 dicas iniciais que eu te dei, agradecendo a equipe, né, e expressando confiança, expressando que aquela pessoa ou a equipe ela pode sim mudar um comportamento, desde que você basicamente mantenha essas 4 dicas em andamento e faça um acompanhamento, faça um follow-up no dia a dia até que aquela meta seja obtida, até que aquele desvio entre o esperado e a realidade se mantenha cada vez menor. Então tá aí a quinta dica para fechar o conteúdo de hoje. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, envie essas sugestões, envie sua sugestão de novos temas para que a gente possa abordar aqui, compartilhe com os seus colegas. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe dessas 4 dicas que a gente deu hoje. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para que você possa ser rapidamente avisado sempre quando um conteúdo novo for aqui ao ar, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.